Olá, boa tarde. Como sabem, estamos no mês de setembro, que foi considerado o Setembro Amarelo de prevenção ao suicídio. Para isso, nós vamos entrevistar uma expositora da FIESP, Adriana Pulcina Miranda, sobre esse tema. Assim, vamos dando início ao programa Um Sentido para a Sua Vida, da Federação Espírita do Estado de São Paulo. Nós estamos com a Adriana Pulcina Miranda, que é expositora da Federação Espírita de São Paulo, de várias áreas, e atualmente é diretora do Grupo de Teatro da FIESP. Tudo bem, Adriana? Tudo bem, Silvia. Muito obrigado pelo convite. Imagine. Caros amigos de casa, boa tarde. Muito bom estar com vocês. Muito bom para nós, não é? Porque você vai falar sobre um tema, o suicídio, que nós temos muitas perguntas dos telespectadores e também de alunos aqui da casa, você sabe disso, porque você dá aula e já deu palestra sobre suicídio, né? Então nós vamos unir todas essas perguntas para que você nos elucide. Então, nós vamos começar a primeira pergunta. Quais são as causas do suicídio que você tem visto, que você tem analisado e até mesmo nos livros, na literatura espírita? Bom, as causas são inúmeras. Nós vemos aí perturbações mentais, depressões cada dia mais graves, mas o principal é a falta de fé. A falta de estímulo, de se conscientizar da própria vida. E aí nós vamos lembrar da questão 880 do Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta aos espíritos qual o primeiro direito natural do homem. É justamente o de viver. Aí começa a nossa preocupação. Fomos criados da mesma forma, simples e ignorantes, seguindo as leis de Deus que estão gravadas na nossa consciência, e aí precisamos realmente valorizar a vida. Valorizar através do exercício da fé, descobrir em nós potenciais de amor, de compreensão, de confiança, para podermos não cair nas armadilhas da vida. E o suicídio é uma delas. É uma delas. Agora, essa fé, ela tem que ser, no caso, como nós estamos vendo assim no mundo de hoje, né? Esses terroristas que eles se suicidam achando que eles estão praticando um ato de bondade para eles mesmos até, né? Eles vão para um determinado céu lá, né? Que eles têm uma ideia. Então, o que nós vamos dizer sobre esse tipo de fé? Nós precisamos diferenciar essa fé, porque a fé que o terrorista tem é aquela fé fanática. Eu faço tudo em nome de Deus. E aí o fanatismo domina. Agora a fé que nós precisamos ter é a de construir obras, boas obras, a cada um segundo as suas obras. E nós precisamos fazer o bem, construindo em nós essa confiança. Primeiramente, pode ser nos outros. E vamos pegar um exemplo simples do elevador. Passa por vistoria, mas muitas pessoas ainda têm medo de entrar no elevador e se questionam. Ai, vai cair. Mas alguém acredita naquele técnico e fala, não vai cair, já foi vistoriado, inclusive esse mês. Não vai cair, podemos ir, estamos com segurança. E a fé é justamente isso, acreditarmos em Jesus, nos seus ensinamentos. E aí seguirmos os seus ensinamentos, praticando, construindo esse bem e a partir do momento, em determinado momento, acreditar em nós, no nosso potencial. Certo. Então, em primeira instância, você disse que é a falta de fé. Quais as outras causas, no caso? Olha, a depressão ela é ocasionada também por uma falta de valorização da própria vida, de estímulo, não é? E as perturbações mentais, que aí vai entrar, o Espiritismo explica muito bem nos casos das obsessões. Nós temos que falar o suicídio acerca das obsessões. Acho que a obsessão, pelo que a gente ouve, né, e vê também em várias palestras, em vários livros da literatura espírita, a obsessão está
quase sempre presente nos casos de suicídio, né? Por que seria isso, essa obsessão? Seria um problema desta vida, um problema que veio da outra vida? Como que a gente podia explicar isso para os nossos amigos de casa? Sintonia. O obsessor e o obsediado, eles têm uma ligação. Pode ser de vidas passadas, de encarnações anteriores? Pode. Eu posso vir carregando essa obsessão, e aí nós vemos aí no livro Dramas da Obsessão, da Ivone Pereira, uma história que vai mais de 400 anos. Mas também pode ser construída nessa existência. Então, aí nós vemos também muitos casos que várias pessoas nos perguntam de casa sobre as crianças, né? Criança suicida, por que criança suicida? Na nossa ideia, a criança não poderia se suicidar, né? Que problema tem a criança para se suicidar? E aí, geralmente, na literatura espírita está contido que as crianças são protegidas até os 7 anos. Mas nós temos o livre-arbítrio. Mas em qualquer momento, o espírito, através do seu livre-arbítrio, ele pode desistir de viver. Então você acha que isso pode ser uma tendência que já vem do passado? Sim. A criança já nasce, ou seja, o espírito da criança, né, já vem com essa tendência. Sim. E pode acontecer. Sim. Porque a gente sabe que tem crianças aqui pelo DEPOI, né, pelo nosso Departamento de Orientação Espiritual aqui da casa, a gente sabe que as crianças às vezes falam para os pais que querem morrer. É esquisito, não é? Por isso que eu acho que isso prova até que a pessoa já teve uma vivência passada. Como que a criança vem falando isso? E isso justamente, nós precisamos acreditar nas nossas existências anteriores, porque é só o que prova. No lar é onde nós encontramos, na maioria dos casos, os nossos, vamos dizer, inimigos passados. Desafetos, né? Os nossos desafetos. Então, ali, eu não quero mais viver com aquela mãe, com aquele pai, com aquele irmão. E a criança vai sentindo essa carga emocional e espiritual. E aí? Então ela quer fugir, no caso? Ela foge. Quer fugir. Ela foge do compromisso que ela já assumiu lá no plano reencarnatório. Certo. Também tem outras causas, no caso, né? De pessoas que perdem uma fortuna, perdem emprego e também se suicidam. Sim, sim. São pessoas extremamente materialistas. Então não se vê mais num futuro próspero. E é o que ocorre? Eu já perdi tudo. Dinheiro, casa, bens diversos. E aí coloca fim Acha que só na isso própria é vida. a vida, né? E tem as situações de dívidas, é muito complicada, dívidas materiais. Só que não pensam nas dívidas espirituais que estão conquistando para si. E para a psiquiatria, quais são esses tipos de causas de suicídio? Então, na psiquiatria, nós temos 3 tipos. O altruísta, que é representado pelos idosos que cometem o suicídio para não causar transtornos aos filhos. E isso nos levanta uma preocupação com os nossos idosos, que nós precisamos valorizá-los cada vez mais. E o segundo tipo é o anônimo, que é justamente ligado aos bens materiais. Tá certo. Ao socioeconômico. Certo. Tá? E o egoísta, que representa todo o materialismo. É o egocentrismo que cada um de nós possuímos e muitos de nós não sabemos lidar. Certo. E uma vivência aí, né, falando da eutanásia, o suicídio assistido, tem um filme que circulou aí, não é de temática espírita, mas o romance está aí também circulando, que é Como Era a Minha Vida Antes de Você. O rapaz, ele decide morrer. Só que é justamente quando a mãe contrata uma pessoa para cuidar dele, uma moça, que é a personagem principal do filme, ele se apaixona e ela também por ele. Só que mesmo assim ele não desiste. Por quê?
Vamos trazer agora essa história para o Espiritismo. Ele não desiste porque ele é muito ligado à matéria. Ele não valoriza o amor. Nós precisamos, em todos os momentos, valorizar o amor. Por que contei essa história? Porque justamente no final do filme, várias pessoas, aquele burburinho de final, né, comentando, falaram, mas o amor é que vale a pena. Ai, tá vendo? E é isso que o Espiritismo nos convida, e a lei de Deus também, ao amor. Que possamos valorizar o amor e descobrir em nós esses potenciais. Porque todos nós somos capazes de amar. E precisamos começar com a nossa vida. Que grande amor à vida tem todos esses atletas que nós temos visto na Paralimpíada, né? Com que certeza. Coisa linda! Meu Deus, com tantos problemas, eles também não se importam se não ganham, né? Eles querem, porque eles dão esse valor à vida que você está mencionando, né? De tanto amor que eles têm à vida, eles não se importam de não ter um braço, de não enxergar, de ter problemas tanto de nascimento como de adquiridos, né? Com algum desastre, algum problema. E é tão bonito a gente ver isso, né? É um exemplo. Existem muitos exemplos bons também, não é? Então, aqui nós falamos da obsessão, né? Vamos esmiuçar um pouquinho mais esse problema da obsessão, que a gente sabe que a maioria, né? Pelo menos o que a gente vê aqui na casa, não é? Nos centros espíritas, de forma em geral, que sempre existe um lado obsessivo. Por que seria isto? Justamente pela nossa conduta, pela falta de vigilância dos nossos pensamentos. Entramos em sintonia e são por coisas mínimas. Às vezes é uma fechada no trânsito, é uma reclamação no trabalho, e aí nós abrimos, né, uma brecha enorme, uma porta, escancaramos uma porta para a negatividade. Entendi. De pensamentos e vamos aí atribuindo. Então, essa negatividade... O estresse do dia a dia. Né? O estresse do dia a dia, ele é uma das pontes. Crianças que sofrem bullying, às vezes até jovens e adultos sofrem bullying, né? A gente sabe. Esse bullying pode chegar a ocasionar um problema assim, de que se a pessoa tem já um obsessor, no caso, né? Ela dá essa brecha e ele querer acabar com a vida por causa de um problema desse? Se sentir à margem da sociedade? O suicídio, ele é uma fuga. Então, pessoas que passam por bullying, preconceitos em geral, não é? de diversas ordens. Homossexualismo. Sim, os também, homossexuais. Né? Tanto que nós temos aí grande... que não essa questão de se assumir, de não se assumir, e de se trancar, e de ter vergonha de si mesmo. É verdade. A questão Tem a questão da raça, né? Tem também pessoas que ficam terrivelmente amarguradas, porque não aceitam terem vindo com aquela cor, seja amarela, negra, né? Também, mas tem pessoas também. Que não se aceitam. Então, e até brancos também, não é? No caso, não se aceitam, porque se acham feias, querem ser mais bonitas. E, sim, sem dúvida. E tudo isso. Então, assim, como o suicídio é uma fuga, o suicida ele não sabe encarar os seus problemas. Ele não vê soluções para eles. Então, vai ser sempre a vítima. Vai sempre sofrer. E ninguém nasceu para sofrer. Eu não sei, eu sinto assim que é falta de conhecimento da outra vida, da vida após a vida. Sem dúvida. Não sei, você falando assim, né? Tudo que você está colocando, eu sinto assim Poxa, por que a pessoa quer morrer? Então ela não acredita em nada. Tudo vai acabar. Para ela vai acabar. Acabou o sofrimento, acabou o bullying, acabou a raça, sei lá o quê, que ela não está satisfeita. Então acabou tudo. E o que a gente poderia fazer para essa pessoa? Como nós tiraríamos essa pessoa desse buraco imenso que ela se colocou? Justamente falando de como o Espiritismo consola. Nós precisamos acreditar na vida após a vida. Porque aí os nossos sofrimentos
eles vão continuar. Então, nós precisamos decidir ser felizes agora. Precisamos encarar os nossos problemas com mais fé, com mais segurança e esperança de que tudo vai passar. De que é apenas uma experiência que nós estamos evoluindo. Que vai nos fortalecer, né? Acho que Isso. todas as experiências nos fortalecem para a vida, para o entendimento, não é? E nós precisamos conquistar dentro de nós razão de viver e de sermos felizes. Pegando essa brecha dessas questões, também tem pessoas que recebem a notícia que estão com uma doença terminal. Ah, também, E aí já optam. Não tem cura, vou então desistir de suicidar. viver. E outras lutam com muita perseverança até o último minuto. São exemplos. Então, tudo na nossa vida é baseado em exemplos e em experiências. Então, Dói muito certas situações que nós não sabemos encarar, mas é necessário acreditar e visualizar o mundo à nossa volta, que há pessoas com experiências muito mais dolorosas do que um bullying, do que preconceitos, do que uma doença. Então, mas aí as pessoas costumam pensar assim: por que que eu tenho que ficar doente? Por que que eu tenho que ter essa doença, ser internada ou ter problemas? E os meus amigos, não. Então, Deus não está sendo justo comigo. O que que o Espiritismo explica sobre isso? Vamos pensar primeiramente em Jesus. Jesus nos falou: bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Nós precisamos primeiramente acreditar nesse consolo e seguirmos confiantes. Se a nossa experiência não é só dessa existência, nós não temos uma vida só, graças a Deus, não sabemos o que fizemos nas vidas passadas, É verdade. viemos com a bênção do esquecimento do passado, então não sabemos o nosso fardo, o que nós trazemos na nossa memória perispiritual. Nós não sabemos a nossa bagagem, mas trazemos coisas. É resgate? Não digo até que é um resgate, mas uma oportunidade divina de crescimento. Nós já dissemos aqui que fomos criados simples e ignorantes e nós temos um destino, todos nós, que é a evolução, a perfeição relativa, chegarmos próximos de Deus e descobrir que Deus não castiga. Então pode ser que esta doença, no caso, que a pessoa está se queixando tanto de ter sido vítima, que Deus não está olhando, que Deus não está castigando, não é nada disso. No caso, seria uma experiência programada para aquela existência. Sim. E a pessoa se suicidando, então ela falha naquela existência. Sim. Quer dizer, aí toca voltar, reencarnar com problema, ou seja, ela cria mais um problema. Muito mais maior, um problema. não é? Porque, vamos imaginar, hoje cometeu suicídio. Como será que chegou no plano espiritual? Do mesmo jeito Quando que ela saiu acordou, daqui, né? descobriu que o sofrimento era muito maior. Porque a carga que colocou só aumentou. Viu que o problema em si só aumentou. Então, não adiantou nada. Ainda construiu um outro. Dependendo da forma que foi o suicídio, pode ter consequências físicas, além das espirituais, na próxima existência. Certo. Porque aí nós vemos aí relatos na literatura espírita de espíritos que reencarnam, né, já com essas tendências suicidas, cometeram suicídio em existência anterior e foi com um tiro no laríngeo, volta com a deficiência, com mudos, né?
cegos, mas isso é muito relativo. A gente não pode julgar, isso, né? É muito relativo. Mas a gente sabe que a pessoa precisa, de alguma forma, conter aquela tendência. Mas aí Deus é tão misericordioso que ele dá essa encarnação para a gente conter. Só que às vezes a pessoa não aproveita a encarnação. Que ela não procura se conhecer nada, né? Não procura entender. Mas eu acho que os nossos telespectadores estão no caminho certo. Porque eles fazem as perguntas porque eles querem entender, né? Com certeza. Então, agora... E nós precisamos descobrir o bem sofrer. E é tão difícil. Aquela história de fazer do limão uma limonada. É isso mesmo. Tá bom. E isso é muito difícil. Certo. E nós precisamos de consolo, acima de tudo, e principalmente nos sentirmos abraçados pelo amor do Cristo. Muito bem. Agora você falou uma coisa que eu lembrei aqui sobre essa parte de suicida. Ele quer ser consolado, mas ele não procura consolar outras pessoas. Ele é um pouco egoísta? Sim, mas... Se nós formos analisar friamente? Sim. Aquele que traz a tendência suicida, ele quer sempre ser consolado. Todos nós queremos ser consolados, na realidade. Só que, assim, vamos pensar... No caso do suicida, não valorizar a sua vida e se achar incapaz de fazer o bem, incapaz de amar outra pessoa, incapaz de sair daquela situação de preconceito, de mostrar o seu valor. Ele não está pensando muito no próximo também, né? Não está. Porque se ele for olhar à sua volta, está cheio de pessoas precisando de um prato de comida, de uma ajuda no hospital... Tem tantas oportunidades de nós fazermos o bem para outras pessoas, mas acho que essas pessoas são muito egocêntricas, como você falou no começo da nossa conversa aqui, né? Então ela só pensa nela, ainda está com aquele egocentrismo infantil, não sai de si mesma. Conclusão, ela está só pensando no seu mundinho, no seu problema e não enxergando a volta. Porque o que a gente vê muito, assim, uma Madre Teresa de Calcutá, o Chico Xavier, é que eles não pensavam tanto em si mesmos. Eles pensavam mais nas pessoas, nos seus irmãos, né? À volta, no mundo, na sociedade. Então, nunca se ouviu dizer que eles dois, né, com tantos problemas que tiveram, de saúde e tudo, quisessem se suicidar. De jeito nenhum. Seria uma dica? Né? Fazer alguma coisa em benefício do próximo? Valorizaram em todos os momentos a vida. Mas acontece o seguinte, a pessoa é pessimista, né? Essa tendência suicida já traz isso, o pessimismo para dentro de si. Fecha uma redoma. Está fechada em si mesma. Fecha uma redoma, não consegue ver possibilidades de sair daquela situação. E o pior, acredita que ninguém vai confiar nelas. Só que nós sabemos que para fugir dessa tendência, a solução é o que você deu o exemplo, fazer o bem. É construir esse bem, fazer o bem ao próximo e esquecer dos próprios problemas. Porque tem pessoas que dizem isso. Eu não tenho dinheiro para ficar fazendo o bem para o próximo, mas o bem para o próximo não é só ter dinheiro, é dar de si. É dar do seu trabalho, né? Ir num asilo, ajudar, muitas vezes no lanche das pessoas que ali residem. Tem tanto trabalho, né? Que as pessoas podem se dedicar sem utilizar o seu dinheiro, porque às vezes também não existe essa possibilidade, né? Mas só um minutinho, sabe por quê? Nós precisamos de um intervalo. Eles estão me avisando. Mas nós voltamos já já com vocês. Rama Refeições, restaurante por quilo num local e entrega de marmitex para empresas. Cardápios saudáveis organizados com acompanhamento de nutricionista. Legumes, verduras e frutas frescas selecionadas. Pratos com carnes, peixes e frango de ótima procedência. Sucos naturais e sobremesas deliciosas. Visite o restaurante ou entre em contato para programar as refeições de seus funcionários. Rua Santo Amaro 269, Bela Vista, São Paulo. Telefone 3104-0655 ou 3242-1517.
Voltamos com o programa Um Sentido para a Sua Vida, hoje falando sobre suicídio com Adriana Pulcina Miranda. Vamos lá, Adriana? Vamos lá. Então, agora, e a forma de suicídio, né? Porque a gente vê, assim, nos relatos da literatura espírita, alguns espíritos que chegam no plano espiritual depois do suicídio, sem saber que cometeram suicídio. Por que existe essa inconsciência, muitas vezes? Então, né, a forma do suicídio são duas. Vamos por partes. Consciente, que é o suicídio premeditado, a pessoa ali desenhou, ela faz um planejamento. Ela planejou todo aquele desfecho. Certo. Na literatura, vamos para codificação. O livro O Céu e o Inferno, no capítulo 5 da segunda parte, ele traz as experiências dos suicidas. Então, nós temos ali a história do Felicien, que foi um suicídio consciente, devido a problemas financeiros. Ah, sim. Então ele planejou isso, mesmo, ele planejou que ele queria... tudo. E agora temos as formas inconscientes, que aí é onde nós precisamos prestar mais atenção. Por quê? André Luiz, ele foi considerado suicida. Esse relato no livro Nosso Lar... No filme, né? A gente vê isso no filme. Chegou a chocar. É, verdade. Mas devido a abuso alimentares, bebida alcoólica, então, e outras coisas que no filme relata. Principalmente por ele ter conhecimento. Sim. Né? Por exemplo, hoje em dia, né, eu lembrei agora que você está falando dos fumantes. Né? É obrigado, por lei, a estar escrito no maço de cigarro que faz mal à saúde. Então, mesmo que não seja médico, se uma pessoa fuma, vê que está escrito que faz mal à saúde, ela vai. E ela tiver que. Bom, ela, por algum motivo, ela morre por esse problema, ou né, desencarna, como a gente diz, ela é um suicida inconsciente. É um suicida inconsciente. Então, nós precisamos. Não seria mais consciente agora que sabe que faz mal? Não é consciente por quê? Vamos por partes. Vamos lá. O consciente. Queria entender. O suicida consciente é aquele que planeja, programa. Certo. Vai lá, compra o que vai causar aquela morte. Então, providenciou a corda para o enforcamento. Isso. Então, ele premeditou. O suicida, ele estava consciente de todas as suas ações. Certo. O inconsciente, mesmo sabendo que o cigarro faz mal, mesmo sabendo que é da bebida alcoólica, vamos ainda para outros leques. O sexo desequilibrado, o estresse do dia a dia, porque nós alimentamos esse estresse. Ah, tá. Não é? Olha, vejam a importância de termos paciência, gente. O estresse, ele ocasiona um suicídio inconsciente. Por quê? Ele é provocado, mas não é premeditado. Essa é a diferença. A diferença é porque não existe uma premeditação para a morte. Essa é a diferença. Então, suicida consciente é aquele que faz de tudo para executar a ação. O diabético que não pode comer doce. É inconsciente. Inconsciente também. Certo. Mas pode tomar um susto do lado de lá, né? Com certeza. Com certeza. Vai ficar sem doce. Não é só isso, porque Não, vai dizer, como assim eu sou suicida, né? É que nós temos as desculpas. Nossa. Uma vez só não faz mal, uma vez só, e fica nessa questão. Não se acredita muito, a gente vê que tem pessoas, né, até que estudadas e tudo, que fumam. E hoje, mais do que já se falou, que provoca câncer de pulmão e tanta coisa. Mas a gente vê que a pessoa que parece que não acredita que ela vai morrer por aquele problema. Porque não acredita que vai acontecer com ela. Acontece com os outros. Sempre um problema de dimensão maior, nós pensamos isso. Que acontece com os outros. Acontece com os outros, não Ou tem que conosco. acontecer com os outros, conosco não, né? Não. E aí vai criando aí vai embora. Então, grandes situações problemáticas. Muito importante você elucidar essa forma de suicídio, né? Sabe, a gente lembrando da história, né, dos vários povos antigos, algumas culturas, onde as meninas eram entregues, né, às divindades e elas se suicidavam, elas pulavam de um penhasco lá. A gente vai para o México, ouve essas histórias e tal.
Será que essas meninas não se depararam, né, com uma outra vida, com outra realidade, né, do lado de lá, e elas vêm com isso muito gravado dentro de si e pode ocasionar essa tendência? Sim, lógico que pode, né? Aí estamos falando novamente do fanatismo, né? Aquela questão de ter uma venda nos olhos e só enxergar aquilo que nos é imposto. Certo. Mas assim, vamos pensar no perispírito, que não é apenas um elo semimaterial a ligar o corpo e ao espírito. É o revestimento do nosso corpo, é o nosso corpo espiritual, é né? O corpo espiritual. Para quem está pegando os programas assim mais agora, né? Mais recentemente. É o nosso corpo espiritual. E vamos pensar, numa das camadas do perispírito, há o corpo mental. E fica registrado todas as nossas vivências, todas as nossas experiências e vida após vida, nós vamos levando essas experiências, essa bagagem. Por quê? O perispírito não muda, só mudamos de corpo. Certo. Não mudamos de espírito e nem de perispírito. Uhum. Então, causou o suicídio numa existência anterior, nessa tem lesões no perispírito. E são justamente essas lesões que vai retratar dessas lembranças, como das meninas que você falou. São essas lembranças. Acho impressionante essas histórias, né? Porque até a família se considerava honrada de a filha com 15 anos, ou numa determinada idade, acho que 15 anos, se não me engano, elas serem oferecidas aos deuses, né? Elas se oferecerem, então elas pulavam do penhasco para que tivessem mais fartura, essas coisas, né? Então, a gente fica pensando, né? Como é que fica o futuro? Nós ainda vimos, e esse caso não é um caso de suicídio, é um caso de homicídio, que ocasiona no espírito uma experiência super drástica e pode despertar essa tendência a querer morrer, por não se chegou no outro plano. Não foi útil aquilo que fez. Verdade. Não é? Então, são os cuidados que nós precisamos reencarnar para esse aprendizado. Com certeza. Para termos uma fé mais raciocinada, mais baseada realmente na realidade, da verdade divina, né? E a fila reencarnatória está enorme. Enorme, não é? E nós desperdiçamos a oportunidade? Isso não dá. Tá. Então vamos falar, já que nós estamos falando da outra vida, dessas consequências do suicídio, né? Você tem alguma história, alguma coisa descrita na literatura, ou que você tenha experiência aqui dos trabalhos da Federação, de alguém ter relatado essa vida na outra vida? Nós temos diversas passagens na literatura. E um livro memorável é Memórias de um Suicida, da Ivone Pereira. Ivone Pereira. Também temos O Céu e o Inferno, nesse relato de suicidas, que, como está dentro da codificação, é até melhor de nós falarmos e proporcionar esse alerta. Certo. Essa atenção voltada ao suicídio. Certo. Então, para solucionar esse problema, nós precisamos solucionar o que há dentro de nós. Tentar tirar as amarguras da vida. Tentar se sobressair. E isso nós só fazemos quando acreditamos no nosso potencial, na força do nosso amor. Não é só o outro que ama, nós também. E precisamos amar. Vemos tantos relatos de espíritos que cometeram suicídio, que vamos pegar um exemplo do Antônio do Céu e Inferno. Ele foi inspirado a tomar um veneno. Isso está na obra O Céu e o Inferno. Ótimo, porque eles vão perguntar. Isso está na obra O Céu e o Inferno. Então, vejam, nós falamos muito de obsessão, mas para nos livrarmos das obsessões, precisamos do nosso pensamento positivo,
de uma modificação em nós mesmos. Não sabemos a importância de um bom dia, mas é isso que nos faz acreditar que o dia vai ser bom. Então nós precisamos cortar sintonias com os obsessores. Então, vamos acreditar no valor do nosso bom dia. Porque o ouvido que escuta primeiro é o nosso. E aí nós já acreditamos também que o dia vai ser bom, que nós vamos fazer coisas boas e vamos ligar o nosso pensamento em coisas positivas. Certo. Agora, aqueles que recebem um bom dia e falam só se for para você, já está se fechando naquela redoma pessimista. Verdade, verdade. É uma pessoa que não tem uma, vamos dizer assim, uma probabilidade de saída, de acreditar. Ele não quer se transformar, no caso. Não quer. Né? Ele é o acomodado da situação. Criando uma barreira para ele mesmo, não é? Agora, ele tem que procurar ajuda, né? Com certeza. Tem que procurar ajuda. Com e certeza. o que você diria do espiritismo nesse tipo de ajuda? O que o espiritismo vai fazer? Ele consegue tirar o obsessor? Como é que fica? Com certeza. Temos inúmeras assistências aí espirituais, inclusive uma de prevenção ao suicídio, que é o P3S, né? Aqui na casa. E o espiritismo, ele nos mostra a continuidade da vida. Isso já é um alerta, é um consolo. Nós temos casos, inclusive nós filmamos aqui, nós temos um programa, que número que é agora? O número 11, né? Onde veio um moço aqui que trabalha aqui conosco na casa e ele deu um depoimento lindo, que ele chegou na federação pelo suicídio. E ele trabalha até hoje, ou seja, ele desistiu disso, porque também foi um problema, como você já explicou, um deles, né? Que ele teve um problema no emprego, acho que perdeu o emprego, problema de dinheiro, né? E, no entanto, ele conseguiu entender tudo, estudou espiritismo, hoje ele está aí, trabalha conosco. Então, esse é um caso que nós trouxemos aqui como depoimento, né? Mas nós sabemos de muitas pessoas que estão trabalhando aqui na casa. Com certeza, e que se reformularam. Mas ele explicou isso muito bem. Tem que ter uma reformulação nas nossas atitudes, principalmente. Porque se o caso é de ter um obsessor, aí o plano espiritual cuida, não cuida? Com certeza. Com certeza, o plano espiritual. Mas adianta se ele não muda de atitudes? Nós só precisamos cortar a sintonia. E o trabalho no bem é uma fuga. É um corte, no caso. É uma fuga positiva. É verdade. Né? Para a nossa transformação interior, para a construção do bem e também para acreditarmos no nosso potencial, esquecer dos nossos problemas. É verdade. Então, assim, vencemos todas as tendências negativas através do positivismo do trabalho no bem. Então, isso não é só nós que estamos falando. Viu, amigo telespectador? A Joana de Ângeles, no livro Após a Tempestade, relata a importância do trabalho. No Evangelho também relata isso, que nós precisamos trabalhar em prol do bem. O bem é no próximo, mas primeiramente em nós. Jesus disse isso, né? Ama o teu próximo como a ti mesmo. Quer dizer, que se nós não gostarmos de nós mesmos... Não... Então, agora, por falar nisso, tem as drogas também, né? Sim. Que pode ocasionar o suicídio. Aí, o que chega primeiro? A vontade de se suicidar ou a droga? O que chega primeiro? Que você tem notícia, assim? Na realidade... A droga, o consumidor... É um suicídio também, né? É um suicídio inconsciente que nós já falamos aqui. A droga. Qualquer tipo de droga, o álcool... A droga é uma fuga. Então, com certeza, a pessoa que usa droga, esses moradores de rua que usam drogas, também, e desencarnam, né? Acabam desencarnando, também são suicidas inconscientes, que acho que quando chega do lado de lá também não... leva um susto. Mas nós precisamos analisar que cada caso é um caso. Sim, não dá para julgar, né? Não podemos julgar. Porque, às vezes, o morador de rua, numa noite de inverno, é muito mais fácil ser presenteado
por 1 litro de bebida do que com um cobertor. Então, sabe, sobre os moradores de rua, eu perguntei ao Simonetti se ele não poderia vir nos dar uma instrução a respeito do albergue, porque ele tem albergue há muitos anos lá em Bauru, não é? E ele explicou uma coisa muito séria que nós vemos acontecer aqui em São Paulo também. Falou, Silvia, quando nós começamos o albergue, era para os imigrantes. Então existia uma satisfação imensa de ajudá-los e eles se recuperarem, e eles arranjarem um lugar para morar, uma profissão. Então nós estávamos sentindo que nós atuávamos sobre essas pessoas que não tinham um teto. Mas hoje o perfil do morador de rua é droga. Eles acabam na rua pela droga mesmo, né? Então um outro perfil é um morador de rua que não quer sair da rua, porque ele acha que naquela vida, ele acostuma naquela vida, né? E não quer sair, não quer. Então, o que acontece? Até aqui, a Prefeitura de São Paulo não consegue completar as vagas que existem nos albergues, porque eles não querem, preferem ficar na rua do que para o albergue. Então, isso é um caso sério, né, de suicídio. Sim, porque... Como você disse, são os diversos tipos de morador de rua. E tem aquele que desistiu de trabalhar. Nossa. Tem aquele que desistiu da família, porque a família não aguentava. Né? E aí, são diversos tipos mesmo. Então, quando nós vemos casos de imigrantes, nós vemos aí vários de outros estados, também, né, de outros estados que tentavam... É um perfil mais antigo, digamos. Mais antigo mesmo, porque tentavam com uma vida melhor. Hoje os albergues não são mais para imigrantes. Né? Não são, e aí não existe. Não via que... Quando chegavam aqui, via que não era bem assim, que tinha que trabalhar muito, a desilusão ocorria. Mas essa questão da droga tem muitos também que a família abandona. Não, vai procurar o teu caminho. Porque também o drogado às vezes quebra tudo dentro de casa, rouba tudo, vende, né? Então a família mesmo não aguenta. Não aguenta. E nós precisamos, de uma maneira geral, Silvia, pensar muito nos codependentes, também nas famílias dos que têm tendência ao suicídio. É verdade. Porque nós precisamos estar atentos com os nossos amigos, com os nossos familiares. Na verdade, os que mais nos escrevem no WhatsApp, né, que fazem perguntas, são os familiares. Porque quando alguém da família vai embora, né, desencarna pelo suicídio, é muito comum, né, Adriana, a família toda se sentir culpada. Com certeza. Por que isso acontece? Que coisa, não é? Por isso que nós precisamos ter essa preocupação com os familiares. Porque eles se sentem culpados. E na realidade não são. Não são culpados. Precisamos o quê? Nós precisamos, no nosso presente, cortar esses vínculos de tristeza, plantar alegria no outro, perceber as aflições, os sofrimentos. E também tem uma questão, que o suicídio ele não é só aquele que é triste, tem aquele que é alegre demasiadamente, porque isso já é uma vertente da própria depressão. Nossa. Então, nós precisamos nos atentar, enquanto familiares, aos pequenos detalhes. Não deixar o adolescente trancado, trazer para o convívio social. E hoje em dia, que todo mundo vive com o celular, nós entramos na era da tecnologia, vamos mandar mensagens edificantes, mensagens de alegria, proporcionar esse encontro familiar, o olhar. Eu acho que o convívio, né? A proximidade é muito melhor, né? Do que, às vezes, uma coisa distante, assim. Às vezes a mensagem eu acho até um pouco distante do que o aconchego do familiar. Chegar perto, dar um abraço, fazer uma comidinha, ficar junto. Com certeza. Não é verdade? E em todas as situações difíceis da vida, a amor, família, né? É tudo. É falta de amor. A família é tudo. É o amor que nos consola, que nos leva para frente. E se o familiar não quer ter esse convívio, nós precisamos respeitar o limite de cada um.
mas vamos insistir na semente do amor, porque é o exemplo de amor que desperta no outro esse amor maior. Muito bom. E como o Espiritismo é ciência, filosofia e religião, a gente não pode deixar de fazer essa pergunta sobre esse desligamento do suicida. Por que ele sofre mais do que qualquer outra pessoa que desencarna? Por quê? Nós recebemos, ao nascermos, ao encarnarmos, uma cota de fluido vital. Então, Certo. o que ocorre? O suicida, ele ainda possui uma cota enorme dessa energia, porque ele que determinou a própria morte. Então, ele fica ainda muito ligado à matéria, os fluidos são retirados lentamente, então ele vai sentindo um peso muito maior nesse desligamento. Certo. Em todos os Ao desenhos... contrário de alguém que fica doente, por exemplo, Sim. está na hora mesmo de morrer. Sim, era até o que nós iríamos falar agora, que em todos os casos de desencarne, há uma sustentação pelo plano espiritual, tudo. Mas o suicida, não, porque isso faz parte do próprio despertar do espírito. Precisa passar por essa vivência, descobrir esse sofrimento no nível maior, para poder a consciência ser despertada. Para dar valor mesmo, né? Então não pensem que os benfeitores espirituais desistiram, que eles nunca desistem de nenhum. Nada. Há outras perguntas, não estão aqui, mas que fazem muito, é sobre essa prece que nós temos que fazer pelos suicidas. Se adianta, porque quem estuda e vê que o suicida sofre mesmo, sofre porque ele tem toda essa energia ainda vital, né? Que não se esgotou. Então ele vê o próprio corpo, ele vê o próprio corpo no cemitério se decompor e tudo mais. Ou então se for cremado é um outro problema, porque ele pode até sentir e tudo mais, né? Mas veja bem, adianta fazermos preces por eles? É claro que sim. É muito importante. E vamos no exemplo prático. Vamos pensar no nosso corpo físico, com uma dor dilacerante. Aí tomamos um remédio e a dor diminui. O suicida, no plano espiritual, sentindo todo aquele sofrimento, a prece é o remédio. É o que vai amenizando aquele sofrimento. E principalmente, vai despertando, ajudando nesse despertar de consciência. Então, é fundamental nós fazermos preces ao suicida. O espírita faz preces e sempre faz preces e também recomenda. Porque eu sei, porque as perguntas vêm de algumas pessoas de outras religiões que parece que nem o suicida é considerado assim fora da realidade, então eles não fazem nenhuma prece, nada, nenhuma missa, nem coisa nenhuma. Né? Então, não. Temos isso aqui no mesmo. Espiritismo, não. Inclusive, os familiares que ficam tão preocupados e se sentem culpados, quando na verdade não tem culpa, mas ainda se sentem culpados, que venham a um centro espírita para uma assistência espiritual, porque existe. Né? Existe o tratamento, isso eu gosto sempre de enfatizar, porque as pessoas acham que então nós vamos fazer o tratamento só para... Nunca. Sempre, nos tratamentos espíritas, assistências espirituais, são feitos tratamentos para o obsessor, para aquele que desencarnou, para os familiares, porque se trata todas as pessoas, tudo como um conjunto, né? A família toda, todos aqueles envolvidos, vamos assim dizer, todos os envolvidos, né? Bom, as religiões que não fazem preces aos suicidas são as religiões que acreditam na pena eterna. E o Espiritismo, ele não acredita na pena eterna. Nós estamos passando por experiências, por vivências, vamos conquistando a nossa transformação moral através do despertar da nossa consciência, vamos construindo isso dentro de nós. Então, por isso, acreditam na vida após vida e, principalmente, no valor da prece, no quanto ajuda, não só ao suicida, mas principalmente aos familiares, e dá uma total sustentação. É um equilíbrio maior, né? Tanto para os que ficaram como
para os que estão do lado de lá. Então, e é muito importante nós frisarmos que Deus não castiga. Exatamente. Né? E que é misericordioso. Com certeza. Não é porque alguém se suicidou que a gente vai começar a julgar que está no fogo do inferno, no céu. Não. Vamos com calma, vamos fazer as nossas preces, vamos envolvê-lo com amor, que vai dar tudo certo, né? Errar. É humano. Todos nós erramos. Alguns erram com mais gravidade, mas nunca podemos nos esquecer da epístola de Pedro, onde nos diz: o amor cobre a multidão de pecados. Olha lá que maravilha. Muito bom. Nós precisamos desse elo de amor. E é justamente sentindo, lá num plano espiritual, sentindo o suicida, no caso, sentindo aquela dor e recebendo essa prece, vai cobrindo de amor. Muito. E nós precisamos fornecer essa semente de esperança cada vez mais. É isso que o Espiritismo nos convida, a amar cada vez mais, a construir boas obras, a transformar sentimentos, né? E dar possibilidade a descobertas interiores. E eu sempre friso da nossa capacidade de amar e como nós precisamos amar. A gente gostaria de ficar conversando a tarde toda, né? Porque é um assunto muito importante, mas a gente só tem a dizer, então, muito obrigada a você, tá? Venha mais vezes, foi muito bom. E dizer para os nossos telespectadores, né? Que nunca percam a esperança e procure ajuda. Com certeza. Tem que procurar ajuda. Procurando ajuda, vai dar tudo certo, tá bom? Com certeza. Deus é misericordioso e não desampara ninguém, tá bom? Então, muito obrigada, Adriana. Nós que agradecemos pelo convite, pela oportunidade de estarmos aqui. E, caros amigos de casa, se ficou alguma dúvida, mande a pergunta. Claro, nós passamos de volta para Adriana, tá bom? Certo, um abraço a todos. Obrigada, e nesse instante nós vamos para mais um intervalo, mas voltamos já já com vocês. O programa de TV da FESP Um Sentido para a Sua Vida agora tem o WhatsApp. Tire as suas dúvidas e faça comentários sobre a doutrina espírita através do telefone 11 9 9271 4646. Ante o suicídio, Emmanuel. Se a ideia do suicídio alguma vez te visita o pensamento, reflete no infortúnio de alguém que haja tentado inutilmente destruir a si mesmo, quando pela própria imortalidade está claramente incapaz de morrer. Na hipótese de haver arremessado um projétil sobre si, ingerido esse ou aquele veneno, recusado a vida pelo enforcamento ou procurado extinguir as próprias forças orgânicas por outros meios, indubitavelmente arrastará consigo as consequências desses atos, a se lhe configurarem no próprio ser, na forma dos chamados complexos de culpa. Entendendo-se que a morte do corpo denso é semelhante a um sono profundo, de que a pessoa ressurgirá sempre, é natural que esse alguém penetre no mundo maior na condição de vítima de si mesmo. Não nos é lícito esquecer que os suicidas na espiritualidade não são órfãos da misericórdia divina e, por isso mesmo, inúmeros benfeitores lhes propiciam o socorro possível. Entretanto, benfeitor algum consegue eximi-los de imediato do tratamento de recuperação que, na maioria das vezes, lhes custará longo tempo. E assim vamos encerrando o programa Um Sentido para a Sua Vida. Lembrando a vocês que nós já temos mais 2 programas gravados sobre suicídio, o número 11 e o número 33. Certos da sua audiência para a próxima semana, nos encontraremos aqui na próxima sexta-feira.